Bom, há algumas semanas nós começamos uma série chamada Ele Será Chamado. A nossa proposta tem sido falar sobre, a partir de uma profecia de Isaías, que fala sobre Jesus, onde ele seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Em cada uma das últimas semanas a gente vem falando sobre um desses atributos. Começamos com o Maravilhoso Conselheiro. Semana passada, durante a cantata, nós falamos sobre Jesus como sendo Deus Forte. E hoje eu queria chamar à frente um convidado muito especial, o pastor Cristiano Gaspar. Você que é da CBM há menos tempo e não sabe disso, ou você que nos visita há menos tempo, pastor Cristiano foi quem plantou essa igreja, foi o pastor dessa igreja até o ano de 2018. Eu sou muito grato a Deus pela vida dele, pela amizade dele, pela disposição e coragem que ele teve para plantar essa igreja, e mais ainda porque quando as coisas começaram a ir bem, ele foi embora e me deixou no lugar dele. Então eu quero te agradecer mais uma vez e agora publicamente. Mas é uma alegria receber aqui sempre Cristiano, a Edna junto, as crianças, Mariana e Alice. E eu queria chamar o Léo aqui à frente para orar por ele. Léo, que é um dos presbíteros da nossa igreja, é irmão do Cristiano. Então nada melhor do que uma oração em família aí. E que Deus te abençoe, tio Uzi. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque Tu és o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Obrigado, Senhor, porque neste período do ano, Senhor, estamos celebrando a vida daquele que veio como homem para nos salvar e que um dia virá para nos buscar, Senhor, para vivermos eternamente com Ele. Deus, abençoe a palavra desta manhã, abençoe o pastor Cristiano, que o Senhor possa estar usando o Teu servo para falar aos nossos corações. É tudo que eu Te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Tinha um tempinho que eu não conseguia visitar a CBM. É uma igreja que faz parte da minha história, vai continuar fazendo sempre. Meu primeiro ministério como pastor titular. A primeira, espero que seja a única igreja que eu plante. Plantar igreja não é uma tarefa fácil, mas ao mesmo tempo é uma alegria que não tem como se descrever. Então a CBM vai ter sempre, independente aonde eu estiver, vai ter sempre uma importância diferente de qualquer outro ministério que eu venha ter, não só por ter sido o primeiro, mas por ter o privilégio, juntamente com muitos irmãos que estão aqui ainda, plantar essa igreja. E pregar num culto de véspera de Natal é algo ainda mais especial, porque é a data que nós celebramos o nascimento de Jesus, aquele que veio como cumprimento da profecia, lá ainda em Gênesis 3, quando a palavra de Deus nos diz que o Senhor enviaria aquele que seria o nosso resgatador. A profecia depois, que é dada ao profeta Isaías, e que dá norte a essa série de mensagens que vocês estão acompanhando. E por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia exatamente no texto dessa profecia do profeta Isaías, Isaías capítulo 9, versículo 6, o texto onde a gente encontra essa promessa de um Messias perfeito, que seria o resgatador não somente do povo de Israel, mas aquele que seria o mediador entre os homens e o Criador, que restabeleceria o contato, a conexão perdida lá no Éden, quando o pecado entrou no mundo através dos nossos primeiros pais. Isaías 9:6, a palavra de Deus diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pela promessa cumprida em Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de ter acesso a Ti por intermédio do sacrifício de Jesus. Te louvamos também porque o Senhor deixou para nós a Tua palavra e a partir dela nós conhecemos a Ti. Então te peço que nesse momento nossos corações e mentes estejam abertos para receber aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja nessa manhã. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ele será chamado, essa é a série. É interessante que nessa profecia, Deus ele não está usando ali o profeta
Isaías simplesmente para dar nomes diferentes àquele que seria o Messias. Mas ele está aqui atribuindo títulos que revelam um pouco da natureza e do propósito daquele que seria o verdadeiro rei, não só de Israel, mas da humanidade. Esses títulos dados a Jesus, eles definem o propósito, a identidade e a missão desse Messias prometido. E para a gente entender Isaías 9, a gente precisa fazer um paralelo com Isaías 7. O capítulo 7 de Isaías, o profeta está falando sobre o rei Acais, um rei que era rei em Judá, e ele era um rei infiel, uma administração política muito desastrosa, e que estava levando a nação de Israel a uma grande crise. Então, o profeta Isaías, ele faz essa denúncia, ele faz esse alerta ao povo sobre a situação política da nação de Israel, que era fruto da infidelidade e da má administração do rei Acais, do rei terreno que eles possuíam. Ele fala isso no capítulo 7, ele faz uma ponte no capítulo 8. Quando você chegar em casa, eu te encorajo a ler capítulo 7 e 8, e depois o 9. E quando chega no 9, o profeta ele traz uma palavra sobre um rei maior, melhor e perfeito. Ele fala sobre um rei ideal, que embora apenas um menino, esse rei poria fim a todas as guerras que a nação de Israel enfrentava, que estabeleceria um reino eterno, e esse reino eterno, ele seria fundamentado na justiça e na retidão. O profeta Isaías, no capítulo 9, ele faz um contraste com o rei Acais, dizendo que o rei eterno, o pai eterno, seria aquele que é o ápice da providência de Deus na história. E esse menino recebe nessa profecia alguns nomes que são títulos que expressam a extraordinária natureza desse rei. E assim, a verdadeira natureza desse rei, nós conhecemos também a natureza do seu reinado. E por que a importância de dar alguns títulos a esse rei? Porque diante do título que alguém possui, aqueles que o encontram têm uma reação diferente. Se você encontra na rua, mesmo que essa pessoa esteja tranquila, de chinelo, indo aqui para a Praia do Pecado, o Fernandinho Beiramar, o criminoso, é um título que ele possui. Qual é a sua reação diante desse? De medo, de se esconder. Afinal de contas, o título que ele carrega fala a respeito de quem ele é. Mesmo que em seu caminhar para a praia, ele não expresse nenhum perigo iminente para você. Ele não esteja portando uma arma, ele não vem em sua direção de forma violenta, mas simplesmente o fato dele carregar esse título gera uma reação àquelas pessoas que encontram. Há alguns anos atrás, Flávio possuía um título aqui em Macaé que gerava uma reação das pessoas. O vocalista da banda Dulos. As pessoas iam diante dele e pediam autógrafo. Bruno, você lembra dessa época, não lembra? Não estou mentindo. Bruno é testemunha, muitos outros aqui. Por conta do título que ele carregava. Muitos ainda lembram dessa época. Uma vez no Rio de Janeiro, um dos maiores técnicos de empresa de som do estado do Rio, que coloca som para os maiores cantores gospel do estado do Rio. Não estou brincando, sabe disso, de quem se trata. Flávio estava comigo lá no Rio. Quando o cara encontrou com o Flávio, ele ficou emocionado, gente. Ele ficou emocionado, deu um abraço em Flávio. Aí eu falei, cara, o cara, enfim. O cara é técnico de som, dos maiores artistas assim, evangélicos do estado do Rio de Janeiro. Mas quem emocionou ele de verdade foi Flávio. Eu estou mentindo, Flávio? Então, enfim, o título que a pessoa... E por quê? Porque ele falou, você era o vocalista daquela banda, lá no Conjuberge, em Rio Bonito. Enfim, o título que a pessoa carrega gera uma reação nas pessoas que o encontram. Então, o Natal,
para nós é a certeza que esse Pai eterno, que é o príncipe da paz, que é o Deus poderoso, ele chegou. Esse menino, obrigado, Mateus, é a expressão final da verdade que Deus realmente está conosco. Que o Emanuel, o Deus conosco, ele chegou não para nossa destruição, assim como o rei Acais estava ali com o povo de Israel, levando o povo à destruição. Esse rei melhor e verdadeiro, ele viria, na perspectiva do profeta Isaías naquele tempo, para a redenção. Então nós que estamos nesse tempo da história, olhamos para essa profecia cumprida e sabemos que o rei melhor e perfeito já veio. E diferente dos reis desse mundo, ele não veio para a nossa destruição, mas ele veio para a nossa redenção. Isaías 9 é uma expressão do último propósito de Deus, o propósito principal de Deus, em paralelo com as coisas penúltimas. Que coisas penúltimas são essas? Existia um pastor e teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, que ele classificava as últimas coisas e as penúltimas coisas. A situação política de Israel era preocupante. Afinal de contas, o profeta Isaías, ele denunciou esse pecado. Ele trouxe para a pauta esse assunto. Mas são as penúltimas coisas. Os nossos dramas pessoais, relacionais, são importantes, mas são as penúltimas coisas. Então, quando ele fala desse rei perfeito, ele está falando o seguinte: a situação política de vocês é gravíssima. Mas existe algo ainda maior, que em paralelo a esse rei, todos os seus dramas temporários, eles se tornam poeira. Sendo ali a figura do rei Acais um exemplo de todos os poderes, até mesmo as nossas carências e qualquer outra questão transitória desse mundo, sendo representado no reinado de Acais. E Jesus, o cumprimento daquele que estaria sobre todas essas outras coisas. Então todos esses eventos descritos por Isaías estavam no futuro, a respeito da vinda de Jesus, do ponto de vista do profeta, eram questões futuras. E naquele tempo, Isaías tem um ponto de vista diferente do normal. Porque no ambiente de incertezas que Isaías vivia, ele pode visualizar o futuro com a chegada do Rei Eterno. O que ele está falando é que Deus estava proporcionando uma visão, uma revelação que reordenaria todas as coisas. E como resultado da revelação que Deus faz de si mesmo e do seu Messias, Jesus Cristo, ele fala, através do profeta Isaías, sobre o nascimento de Jesus. O que o profeta está falando é que todos os temores presentes do povo seriam substituídos por alegria. Mas é importante ver que a fonte real dessa alegria é o próprio Senhor, e não, eventualmente, algo que o Senhor poderia dar a eles. Isso é real. Pois a parte da presença do Criador que dá sentido a todas as demais alegrias se tornam pequenas, em paralelo à alegria que temos em Deus. E é interessante porque esse texto ele começa com um porquê. Quando o profeta Isaías se refere a Jesus, ele começa com um porquê, falando sobre a razão para cessar a tristeza e o medo. E essa razão está na vinda de uma pessoa, no nascimento de um menino. Finalmente, o que temos aqui é o profeta falando que a verdade de Deus não está simplesmente na esfera das ideias, mas ela será encarnada. E quem é essa pessoa por meio de quem Deus pretende dar fim às guerras e estabelecer a verdadeira liberdade a nós? Eu gostaria de me concentrar no título que me foi
delegado, que é o Pai eterno. Em algumas traduções está como Pai da eternidade. Não há aqui uma confusão entre as pessoas da Trindade. Se é uma promessa sobre o Filho, não há aqui uma confusão em relação ao papel de Jesus sendo Filho e o Deus Pai. O que Isaías destaca em Jesus como Pai da eternidade é em relação à autoria de algo. O termo paternidade aqui se refere à autoria a algo, indicando que apenas em Jesus é possível viver eternamente. Não há outra possibilidade fora de Cristo. A verdadeira essência do Natal transcende a mera celebração de um evento histórico. A celebração do Natal nos convida a uma profunda reflexão sobre um Cristo que veio, sobre como a vinda de Cristo transforma radicalmente a nossa busca incessante de satisfação. Nós vivemos em um mundo onde nossos corações e mentes são constantemente atraídos por desejos temporais, por carências passageiras, perseguindo a próxima conquista, uma próxima alegria efêmera. Estamos correndo atrás de gratificações imediatas. No entanto, no nascimento de Jesus, nós encontramos um convite divino para reorientar as nossas aspirações, os nossos desejos mais profundos. Em Cristo nós somos movidos para além das nossas carências temporais e lançados na realidade de uma satisfação eterna e imutável. Ele não é apenas um remédio temporário para as nossas inquietações. Jesus Cristo é a resposta definitiva para a sede mais profunda da minha alma e da sua alma. Ao contemplarmos a humanidade de Jesus, expressa em um bebê na manjedoura, mesmo sendo ele o Pai da eternidade, nós somos desafiados a redefinir o que nós realmente valorizamos. E a encontrar a nossa maior alegria e contentamento, não nas coisas passageiras desse mundo, mas na eterna presença e amor de Jesus Cristo. Então o título Pai Eterno ou Pai da Eternidade deve provocar isso em nós, deve gerar isso em nós. Porque na profecia de Isaías nós temos a promessa de um rei diferente. No coração da profecia de Isaías 9, nós encontramos a promessa inabalável de um rei cujo o seu governo seria drasticamente diferente de qualquer outro líder que o povo de Israel já teve. Em um contexto onde reis terrenos falhavam repetidamente. Se você olhar toda a história do Antigo Testamento, não é muito diferente da história política dos dias de hoje. Líderes, reis que falham drasticamente, em contextos diferentes, mas estão sempre falhando. E muitas vezes esses reis falhavam porque eles eram guiados por ambições limitadas. Porque esses reis, eles eram pecadores e eram corrompidos pelo poder. Então Isaías, ele anuncia a vinda de um rei cujo reino seria estabelecido na justiça e na retidão eterna. Esse rei seria não apenas um governante político, mas a encarnação da própria presença de Deus entre nós. Um rei que traria a verdadeira paz e a esperança eterna. O que isso significa na prática? Assim como o povo de Israel, muitas vezes, nós também nos encontramos ansiando por soluções e salvadores terrenos. Nossa visão fica limitada pelo imediatismo, pelas necessidades do momento. Nós somos levados a depositar nossa confiança em líderes, em sistemas, em coisas. Mas quando as nossas esperanças e os nossos temores são mais influenciados pelos movimentos dos governos temporais do que a certeza do reinado eterno de Cristo, o que nós estamos revelando na prática é uma grande incredulidade.
A promessa do Rei Eterno nos desafia a elevar a nossa visão para além do horizonte temporal, de coisas temporais como a política, como segurança econômica e qualquer outra coisa, e nos leva a recordar que a nossa verdadeira segurança, a nossa verdadeira esperança, não reside no sucesso de governos humanos, mas sim no governo soberano de Cristo. Esse Rei Eterno prometido por Isaías veio não apenas para governar um período de 4 anos ou 8 anos, mas ele veio para reordenar as nossas vidas sob a realidade de um reino que é eterno. Portanto, ao refletir sobre os desafios e incertezas do nosso tempo, nós somos chamados a reafirmar a nossa fé em um Rei que é eterno, e não em reis ou poderes passageiros desse mundo, cujo governo traz a verdadeira paz que transcende todas as circunstâncias temporais. E a promessa de um rei diferente é um rei, é um pai que reorienta toda a nossa vida, a partir dessa certeza, a partir dessa promessa. Crer em um Rei Eterno reorienta a nossa vida por completo, ou pelo menos deveria. Deveria provocar essa reação em nós. Deveria mudar as nossas prioridades. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, o pastor Sávio, no início do culto, ele leu ali no capítulo 1, um dos cânticos, que intitulamos como Cânticos de Natal, o Cântico de Maria. No capítulo 2, inclusive lá na nossa igreja, lá no Rio de Janeiro, a gente está fazendo uma série, estávamos fazendo uma série nessas passagens. No capítulo 1, Maria expressa um louvor a Deus ao saber da notícia da sua gestação. Existia um homem que ele também compôs um cântico de adoração e exaltação a Deus ao perceber que Jesus já havia nascido. Esse homem se chamava Simeão. Um homem simples, que antes de se encontrar com Jesus, ele recebe uma profecia que ele não morreria até ver a consolação de Israel, a promessa da consolação de Israel, da vinda do Messias se concretizar. Quando ele entra no templo, muitas pessoas estavam lá, mas apenas ele vê ali, nos braços de José e Maria, aquele que era o cumprimento da profecia de Isaías 9,6. E ele pega Jesus nos braços, a palavra de Deus diz, e ele entoa um cântico. E tem uma expressão inicial no cântico de Simeão, que foi a reação de Simeão ao encontrar com Jesus, ao constatar o fato que Jesus nasceu, que diz o seguinte: podes me despedir, Senhor. O que ele está falando? Senhor, estou pronto. O que me faltava já aconteceu, posso morrer. Não me falta mais nada. E o que isso significa? Que a reação de Simeão indica que a maior expectativa que ele tinha na vida foi suprida. Na vida daquele bebê. Na vinda de Jesus Cristo. A maior expectativa já havia se concretizado. Ali não faltava mais nada para ele, o Senhor já poderia levá-lo. Essa foi a reação de Simeão ao constatar que Jesus nasceu. A vida de Simeão, ela foi reorientada a ponto de não faltar mais nada para ele. E por que isso? Porque paira na mente e no coração humano que deve acontecer algo nas nossas vidas antes da gente morrer. Todos nós alimentamos algo. Nós funcionamos assim, o ser humano funciona assim. Para alguns, fala o seguinte: não, eu só preciso ver os meus filhos formados. Depois disso, o Senhor pode me levar. Outros, meu objetivo de vida é chegar em determinada posição profissional. O dia que eu conquistar isso, já não vai me faltar mais nada. Para outros, eu quero ver meus netos. Para outros, construir um negócio. Eu lembro que antigamente se falava muito que todo ser humano, antes de morrer, deveria ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, Tinha gente que falava isso. Certamente Simeão também tinha expectativas dessa natureza. Carências temporais que ele ansiava. Carências de segunda importância, expectativas de segunda importância, como o sucesso do seu time. E afinal de contas, o único time que teve esse ano as suas carências totalmente supridas, a expectativa foi o Vasco, porque não caiu para a segunda divisão. Porque hoje em dia ser vascaíno é esperar o seguinte, é lutar, esse ano não caímos. Todos os outros foram frustrados.
E está tranquilo ter expectativas menores. Certamente Simeão tinha expectativas menores, porque ele era um homem comum. A diferença de Simeão é que a expectativa maior, existia uma expectativa maior que governava a sua vida, que estava acima das suas carências temporais. Estava acima de todas as outras carências que certamente ele possuía. Afinal de contas, ele era gente como eu e você. Por exemplo, a libertação política de Israel no seu tempo. Naquele tempo, Israel estava sob o jugo do governo do Império Romano. E ter aspirações, expectativas, carências de ordem temporária está ok. A questão é, o que tem governado, o que está acima de todas essas outras carências? Será que a constatação de que Jesus nasceu e que Ele é o Pai Eterno, isso tem reorientado a sua vida de alguma forma? Por isso, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa atacar o problema. E qual é o problema? O problema é que quando as nossas carências temporais se tornam maiores do que as expectativas que temos na vida, a maior expectativa que devemos ter na vida, que essas carências se tornam aquilo que é maior para nós, seja a conquista de um emprego, seja até mesmo o sucesso dos seus filhos, que é uma demanda legítima, isso se torna aquilo que é mais importante. A resolução dessas carências, elas passam a governar a sua vida. Tudo que você vai fazer é em função do suprimento dessa carência, da resolução desse conflito, desse dilema que você carrega dentro de você. Então a sua ética pode ser comprometida, valores podem ser relativizados, a palavra de Deus, ela deixa de ser autoridade última. Por quê? Porque uma determinada carência, uma determinada expectativa, mesmo que seja legítima, se torna aquilo que é mais importante para você. E ele começa a governar a sua vida. E isso, quando isso acontece, isso traz uma constatação muito preocupante. Porque a superficialidade daquilo que temos como a nossa maior expectativa, a superficialidade com a qual nós levamos a vida, está diretamente relacionada à superficialidade do nosso relacionamento com Jesus. Precisamos entender a natureza dos nossos problemas, a verdadeira natureza dos nossos problemas. O problema está em nós quando nós não temos uma noção clara de qual é a natureza dos nossos problemas. Porque todos nós vivemos organizando todas as nossas expectativas menores embaixo de uma grande expectativa, uma expectativa principal. E a questão é, qual é essa expectativa principal? Quando você se depara com o fato que Jesus nasceu e Ele é o Pai Eterno, a sua expectativa principal ela é reorientada. Isso é tão interessante porque o marketing ele funciona assim. Não sei se você já percebeu. Há a promessa de um produto, de te vender um produto, ou uma experiência, que se você adquirir aquele produto, ou aquela experiência, você vai alcançar a satisfação que você nunca experimentou antes. Eles criam em você uma carência, por vezes, às vezes você não sabe que você tem aquela carência. Aí a indústria, o marketing, ele cria em você essa carência. Ele diz para você que você tem uma carência que você não sabia que tinha. Aí ele te promete um produto ou uma experiência que vai suprir aquela carência, para te vender algo. E nós acreditamos nessa mentira, que a nossa felicidade virá por meio do suprimento de uma carência, através de um produto, através de um serviço, de uma experiência. Todos nós temos problemas de ordem pessoal. Nós temos, por exemplo, dificuldade com lidar com a nossa própria identidade, quem nós somos. Nós transitamos do complexo de inferioridade para o complexo de superioridade. Facilmente. Em determinado momento a gente se acha um lixo. Em dado momento a gente se acha a última Coca-Cola do deserto. Por quê? Porque o pecado trouxe para nós essa dificuldade de entender quem nós somos. Por isso a gente acredita nessas mentiras, do suprimento de carências através de coisas passageiras. Outros se endividam para adquirir coisas que elas acreditam que vão suprir a sua carência identitária.
que possuir algo da moda vai fazer com que ela seja aceita. Quantas vezes você não acreditou num recorte previamente pensado da vida de alguém nas redes sociais, que você começa a seguir e depois de alguns dias ou meses, ela diz algo, talvez em outras palavras, o seguinte: quer ser como eu? Compra o meu curso. Antigamente era arrasta para cima, agora é clica no link abaixo. Aí você compra o curso, às vezes você nem faz o curso. E quando você faz e termina o curso, a partir de um recorte perfeito que não reflete a realidade daquele influencer, aí você se sente como? Um lixo. Sabe por quê? Porque você comparou o palco das outras pessoas com seus bastidores. E acreditou que a performance daquela pessoa é o que falta para você ser um profissional de sucesso, um homem de verdade, uma mulher melhor, uma mãe melhor. Por quê? Porque nós temos essa crise de identidade. O pecado gerou isso em nós. Porque nós não constatamos ainda que Jesus é um Pai eterno, que reorienta as nossas preocupações e as nossas ambições. Nós temos um problema de ordem relacional. Nós temos dificuldade, não somente de lidar com a gente mesmo, mas de lidar com os outros. Nós acreditamos que a nossa satisfação ela está em um relacionamento, e quando aquele relacionamento supostamente não me traz mais felicidade, não está suprindo uma suposta carência, essa pessoa se torna descartável para mim. Ela se torna uma pedra, alguém que está atrapalhando. Quantas vezes você viu pessoas traindo colegas de trabalho para crescer profissionalmente, porque acreditam que a sua satisfação plena está, a sua carência principal, a sua expectativa maior está naquela posição de trabalho. E a minha ética pessoal, ela é relativizada, porque eu acredito piamente que a minha satisfação está em chegar naquele topo mais alto da minha profissão. A gente não sabe se relacionar com o mundo. Pendulamos dos extremos de sermos engolidos pela cultura e para um isolacionismo. Por vezes criamos uma subcultura que nós acreditamos que ao nos enfiarmos nessa bolha a gente vai ser imune a qualquer tipo de contaminação pecaminosa. Eu não sei aqui, mas eu tenho observado que muitas pessoas estão criando uma ideia equivocada de buscar redenção numa volta pelo passado. Tem que se viver como as pessoas viviam no século XX. A educação tem que ser daquele jeito. Aí posta umas fotos assim, de uma família do século XX, 30. Começa a usar gravata borboleta, no sol de 40 graus. Por quê? Está buscando redenção numa volta ao passado. Por quê? Porque tem uma crise, não sabe se relacionar com o mundo de forma equilibrada. Mas quando nós nos encontramos com Cristo e sabemos que Ele é o Pai eterno que reorienta a nossa vida, esse Pai também é aquele que nos mostra, é aquele onde a gente encontra a verdadeira esperança. Então qual é a nossa questão mais essencial? Quando nós encontramos com esse Pai que nos traz a verdadeira esperança. Nós fomos criados por Deus e para Deus, com o propósito de achar em Deus a fonte que preenche todas as lacunas da nossa alma. É a partir do nosso vínculo com o Senhor que todas as outras relações em que estamos envolvidos aqui nesse tempo transitório, elas encontram harmonia. Fomos desenhados para operar dessa forma. A nossa conexão com Deus proporciona equilíbrio nas nossas interações pessoais, na nossa interação com a gente mesmo e com o mundo. Foi assim que Deus nos criou. No entanto, em Adão, todos nós fomos iludidos pela voz sedutora do enganador, convencidos de que seria melhor estar isolado de Deus. E isso nos levou a enfrentar todos os desafios mencionados anteriormente. A nossa dificuldade em compreender a quem nós somos surge porque nós perdemos o verdadeiro conhecimento sobre quem Deus é, sem entender corretamente Deus. Esse Deus a quem nós fomos feitos à imagem e semelhança. Quando a gente perde Deus de vista, a gente perde a nossa verdadeira identidade. Da mesma forma nos relacionamentos com os outros.
Porque temos dificuldade em interagir com os outros. Por quê? Isso ocorre porque cada um de nós começou a agir como se fosse o seu próprio Deus, perseguindo a satisfação de suas necessidades individuais e perdendo a capacidade de amar os outros como a nós mesmos. Por isso, Deus, o Pai eterno, Ele precisa ser o nosso equilíbrio essencial. A esperada consolação de Israel, como Simeão ansiava ao compor aquele cântico falando: Senhor, não me falta mais nada, pode me levar, porque o Pai eterno chegou. A minha vida não está mais limitada à história, mas eu vou viver eternamente. Essa é a certeza que o Natal nos traz, a vinda de um mediador perfeito, e não mais uma vida dependente dos poderes temporais desse mundo. A verdadeira esperança não consiste em estruturar a sua vida em busca das férias perfeitas, em centrar a sua existência em torno das últimas novidades do mercado, ou até mesmo dos grandes influencers contemporâneos. A sua jornada de vida, ao constatar a chegada do Pai Eterno, não gira em torno de buscar incessantemente os prazeres desse mundo. Ao invés disso, devemos aguardar ansiosamente pelo preenchimento das nossas necessidades espirituais. É importante notar, irmãos, que eu não estou sugerindo que atender às necessidades temporais, desejar por férias maravilhosas, adquirir bens, que tudo isso não seja de alguma forma relevante para nós, que seja errado satisfazer alguma coisa delas. A questão é, o que tem governado a sua vida? Porque quando qualquer uma dessas coisas governa, nós começamos a relativizar, principalmente o nosso relacionamento com Deus. O ponto aqui é que se o seu anseio maior for por essas coisas materiais e passageiras, você vai viver em busca de uma felicidade que você nunca vai encontrar. Porque o seu anseio maior, ele precisa ser a restauração da sua relação com o seu Criador. E essa relação, ela só é restaurada através do Pai da eternidade, Jesus Cristo. E quando isso acontece, todas as outras relações, elas entram em equilíbrio. Elas começam a entrar em equilíbrio na nossa vida. A gente começa a descobrir a nossa verdadeira identidade. A gente começa a aprender a se relacionar com o outro e também com o mundo. Eu gostaria de encerrar citando aqui algo que eu assisti recentemente em um programa de empreendedorismo que passa na TV brasileira, e eu gosto muito, acompanho, onde uma empreendedora, que me chamou a atenção primeiramente, que ela fala que ela é daqui de Macaé. Eu falei, olha, da minha terra natal. Ela participou dessa última temporada. E ela criou uma empresa de aluguel de brinquedos, que segundo a pesquisa da própria empreendedora, uma criança se interessa, em média, por um brinquedo por 36 dias. E ela fala algo interessante. Depois desses 36 dias, a criança esquece do brinquedo e, por vezes, o boleto ele continua. Porque você comprou parcelado. Se der tempo, se você comprou na data certinha ali, você pagou talvez só a primeira parcela. E o que essa empreendedora, na prática, conclui é uma grande verdade que não está relacionada apenas a crianças, mas ela está relacionada à natureza pecaminosa de adultos e crianças, de todo ser humano. O que ela está falando é que uma criança em uma loja de brinquedos, ela fica com os olhos brilhando diante de uma infinidade de opções. Ela corre de um lado para o outro, empolgada com todas as possibilidades de brinquedos. Cada brinquedo, para aquela criança, ela parece prometer um mundo de aventuras, de alegrias, que vão satisfazê-la plenamente. Porém, após brincar por um tempo com esse brinquedo, ela percebe que cada brinquedo só oferece para ela uma diversão que é o quê? Temporária. A empolgação inicial dá lugar à busca pelo próximo brinquedo, na esperança de que talvez esse novo brinquedo traga uma satisfação duradoura que ela anseia, que ela não encontrou no brinquedo anterior. E essa busca ela é incessante. E ela é muito semelhante à nossa jornada por felicidade e satisfação na nossa vida.
Nós corremos de uma realização temporal para outra realização, acreditando que talvez a nossa próxima conquista, o nosso próximo relacionamento, a nossa próxima promoção no trabalho, ou a próxima viagem dos sonhos, nos trará a alegria perene que nós sempre buscamos. No entanto, o Natal nos lembra de uma grande verdade, e uma verdade transformadora. O verdadeiro contentamento não é encontrado na busca frenética por satisfações temporais, mas na presença tranquila e eterna do Pai da eternidade. E esse Pai da eternidade se chama Jesus Cristo. Com o nascimento de Cristo, nós celebramos não apenas um evento histórico, mas a chegada daquela satisfação duradoura que nossos corações sempre buscaram. Em Jesus, encontramos não apenas um brinquedo passageiro, uma satisfação passageira, mas um tesouro eterno que reordena as nossas vidas e preenche os nossos corações com a verdadeira alegria. Qual é a sua reação diante da realidade que o Pai da eternidade já nasceu? O Natal para você que compreende isso e que tem a certeza de que Jesus Cristo é o Pai eterno, não pode ser simplesmente uma festa de mesa farta e de troca de presente. Tudo isso é válido, é ótimo. Mas o Natal, a chegada do Pai eterno, deve provocar algo em você. E o que isso deve provocar é reordenar a sua vida, de forma que todas as suas carências desse mundo, embora sejam legítimas, elas vão ser governadas pelo suprimento, do preenchimento, da satisfação maior, que é a certeza de que o Pai eterno chegou e que viveremos eternamente com Ele. Amém? Pai Santo, nós te louvamos, porque Jesus Cristo veio. E Ele é o nosso Pai eterno, o autor, Senhor Deus, da vida eterna. Através da sua morte e ressurreição, nós temos essa certeza e nós te louvamos por isso. Que nessa véspera de Natal, nós possamos nos relembrar dessa realidade, reordenar as nossas prioridades, superar, Senhor Deus, as nossas carências, na certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Porque em Jesus Cristo, o Senhor já cuidou do nosso maior problema, que era o nosso problema com o pecado, o nosso problema eterno. E por isso nós podemos andar tranquilamente, mesmo em meio ao caos, de que tudo que nós passamos aqui, todas as dores, todos os sofrimentos, eles são passageiros, porque o Pai eterno chegou e viveremos eternamente com Ele. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você. Feliz Natal.